passava pela sua Belle Époque, um momento de prosperidade e avanços tecnológicos, juntamente com a invenção do avião, da fotografia e do cinema. Mas apesar de toda a sua paz e felicidade, desenvolveram-se muitos conflitos entre os países. Os principais fatores que causavam conflitos nos países europeus eram o imperialismo e o nacionalismo. O imperialismo surgiu pós-revolução industrial, já que a produção em larga escala gerou nos países industrializados a necessidade de se expandir, tanto economicamente quanto territorialmente, tendo o objetivo de buscar mercado consumidor, mão de obra barata e a exploração de recursos naturais. Para isso, as grandes potências passaram a dominar territórios na Ásia e na África, com a justificativa de estarem levando civilização às colônias. A divisão desses territórios causou conflito entre as potências, juntamente com o nacionalismo, o sentimento violento de orgulho e defesa nacional em relação a outros países industrializados. Diferentes causas motivaram diversos conflitos entre países europeus. A Inglaterra foi pioneira na Revolução Industrial, consequentemente foi pioneira na colonização de outros continentes e na busca de mão de obra e mercado consumidor, deixando os outros países para trás, o que motivou uma rivalidade entre os países europeus. A França tinha em sua posse as terras da Alsácia-Lorena, terras as quais ficaram como posse da Alemanha depois de terem ganhado a Guerra Franco-Prussiana. Esse conflito entre França e Alemanha que gerou o revanchismo francês. A Alemanha, por sua vez, também tinha conflitos com a Inglaterra e a Rússia. A primeira se dá pelo fato de a Alemanha ter demorado muito tempo para se definir como nação e chegaram atrasados comparados à pioneira. Todavia, estavam destinados a alcançá-los, se tornando o principal concorrente industrial e marítimo da Inglaterra, além de conseguirem aumentar significativamente sua posse de terras no continente africano, depois da Conferência de Berlim. O conflito entre a Alemanha e a Rússia acontece porque ambas tinham interesse em terras com saída para o mar Mediterrâneo. A Rússia desejava unir todas as terras eslavas e formar uma grande nação. Contudo, a Alemanha queria construir uma ferrovia no local. Ambas conseguiram apoio, a Rússia da Sérvia, que tinha igualmente interesse que as terras eslavas se juntassem, e a Alemanha dos turcomanos e húngaros, que não queriam que os povos eslavos ocupassem os seus territórios. Esses diversos conflitos causaram a paz armada, onde todos os países estavam em paz no papel, mas estavam se armando para um possível conflito. A eclosão da Primeira Guerra Mundial se deu com a morte de Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, assassinado por um nacionalista sérvio. Assim, a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia e aos países aliados de acordo com interesses foram a disputa. As alianças eram França, Inglaterra, Rússia e Sérvia na Tríplice Entente e Alemanha, Itália, Áustria-Hungria na Tríplice Aliança. O Historiarte é proposto pelo professor Anderson aos alunos do ensino integrado do Instituto Federal de Santa Catarina, que consiste em explicar algum tema histórico utilizando meios artísticos. Neste trabalho, fizemos uma encenação com o objetivo de contar a história da Primeira Guerra Mundial, de forma leve e cômica, fazendo críticas aos acontecimentos que aconteceram no decorrer da mesma. Bom dia! Quem vai querer bolo? Eu! Vou cortar. Eu quero um pedaço maior. E o dela tá muito grande, eu quero maior. Não, tá muito grande. Eu não vou dividir com ninguém. Cheguei, família! Vocês estavam querendo me dar o bolo, né?
Agora são 10h50, horário de Sarajevo. Interrompemos sua programação com uma notícia urgente. Acaba de ser assassinado o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, juntamente com sua esposa, Sofia de Hohenberg. As primeiras informações apontam que o principal suspeito do assassinato é um jovem sérvio chamado Gavrilo Princip, que já foi preso juntamente com outros suspeitos no local. O casal estava fazendo uma visita à Bósnia, um país que tinha acabado de ser anexado pelo Império Austro-Húngaro. O casal já havia sido vítima de uma tentativa de assassinato um dia antes. Voltemos com mais informações. A previsão de tempo de hoje para as trincheiras é de muita chuva. Soldados, fiquem atentos com o pé de trincheira. E não se esqueçam de sempre estar atentos para os animais peçonhentos que estão por aí. Na novela de hoje, Itália trai a Alemanha como Reino Unido. Roda, roda, roda. Vai, roda, Anitta. Vai perder tudo. Bem feito, bem feito, bem feito. Quem mandou rodar devagar? Roda, Patrícia. Os trechos de programas de televisão tinham o intuito de representar, de diferentes formas, momentos marcantes da Primeira Guerra Mundial. Em um primeiro momento, temos uma série de televisão,
na qual uma família divide 3 bolos, identificados como China, África e Américas. O trecho apresentado foi inspirado na charge de Henry Meyer, em 1885, fazendo alusão à Conferência de Berlim, onde os países, representados pelos integrantes da família, dividiram a China e a África a fim de aumentarem seu território e realizarem intensas explorações econômicas das colônias. Os Estados Unidos, caracterizado pelo homem de eterna e cartola, diz a seguinte frase: "O meu pedaço não divido com ninguém", puxando para perto de si o bolo com a identificação das Américas, o que representa a doutrina Monroe, que foi a hegemonia dos Estados Unidos ao continente americano. Além disso, a figura da Alemanha chega atrasada à cerimônia, como foi com a divisão dos territórios, que pelo atraso acabou ficando com extensões de terras menores. Em seguida, é anunciado o assassinato de Francisco Ferdinando, que foi o estopim para o início da Grande Guerra. Ao trocar de canal, o telespectador se depara com uma partida de xadrez jogada pelas alianças rivais, as Tríplices Entente e Aliança. No início do jogo ocorrem muitos movimentos, representando a primeira fase da guerra, no qual os países avançaram muito, mas em um segundo momento o jogo fica difícil e acaba estagnado, representando a segunda fase da guerra, a Guerra de Trincheiras, que eram grandes buracos cavados no chão, com o intuito de esconder os soldados do campo de visão inimigo. Ao trocar de canal novamente, a previsão do tempo indica muito frio e chuva. A meteorologista acrescenta: "Soldados, cuidado com o pé de trincheira e com os animais peçonhentos", denunciando as péssimas condições de higiene e saúde que os guerreiros enfrentaram. O próximo quadro é uma novela. Nela, o personagem da Alemanha encontra a Itália, sua companheira, o traindo com o Reino Unido, fazendo alusão à troca de alianças feita pela Itália durante a guerra. Posteriormente, é apresentado um comercial no qual um sobrevivente de guerra relembra o período de paz entre soldados britânicos e alemães, no Natal que passaram nas trincheiras em 1914. E finalmente, quando o canal é mudado, está passando o famoso jogo de palavras da televisão brasileira, no qual o participante, nesse caso a Alemanha, roda uma roda. A roda pode parar em uma quantia de dinheiro ou o participante pode perder tudo, que é o que acontece com a Alemanha. Este quadro faz referência ao Tratado de Versalhes, cujo apelido era Ditado de Versalhes na Alemanha. Isto porque o tratado determinou a terra germânica como única e principal culpada pela guerra, não podendo ter um exército maior que 100.000 soldados. Além disso, teriam que pagar indenizações absurdas aos países vencedores e perderam boa parte de suas terras, incluindo todas as suas colônias na África e Ásia e alguns de seus próprios territórios. As guerras trazem um forte desenvolvimento de tecnologias, pois as pesquisas científicas se intensificam com o objetivo de criar armas e equipamentos de guerra eficazes. Foram deixados de herança da Primeira Guerra o tanque de guerra, aviões de caça, máscaras de gás e sonares. A Primeira Guerra Mundial mudou a história do mundo. Nela, a humanidade viu a ascensão de grandes potências, como os Estados Unidos, e a queda de vários impérios, como o Otomano e o Austro-Húngaro. O Tratado de Versalhes, o marco do final da guerra, foi uma das principais causas da Segunda Guerra Mundial, por ter imposto à Alemanha severas punições e ter estimulado nos alemães o sentimento de revanchismo. Consequentemente, a Segunda Guerra Mundial suscitou o início da Guerra Fria, que moldou o sistema político, social e econômico de todo o globo, e a ascensão de novas tecnologias. Tais características são notáveis na nossa sociedade atual. Não conseguimos olhar para a nossa história e dizer como teria sido nosso futuro sem o acontecimento da Primeira Guerra Mundial. Porém, conseguimos tirar grandes lições por meio dela, e uma delas é que a guerra apenas gera mais guerra.